meus alunos do quinto ano. Vamos iniciar nossa aula, vamos lá, tá? Então nós vamos começar a nossa videoaula de geografia, ok? Peguem o livro de vocês, de geografia, tá? Coloque lá na página 88. Lá na página 88, nós vamos continuar, tá? Agora, para finalizar mesmo, sobre a região Nordeste, tá? Então, nós vamos finalizar aqui com o vocabulário, com o turismo e com a cultura nordestina, tá? Então, nós vamos trabalhar da página 88 até a página 92, tá ok, crianças? Coloquem aí a data de hoje na página 88, tá? Então, hoje nós vamos finalizar, nós vamos encerrar sobre o assunto região Nordeste, tá? Nós já trabalhamos, né? E hoje nós vamos encerrar, tá ok? Então, aí, variações linguísticas. É o nosso primeiro tópico aí, variações linguísticas. Olha só o que está escrito aí, curso intensivo de nordestinês. Olha só como é tão diferente, né, a linguagem do nordestino que precisa ter um pouco de conhecimento, se aprofundar um pouquinho aí para poder saber, né, as palavras certas para falar com o nordestino, né? Então, a palavra do dia é aperreado. Aperreado, tá? O que significa aperreado? Agoniado, apressado, impaciente, nervoso. Vixe, quando a mulher do Chico pegou ele dentro do cabaré, pense num cabra que ficou aperreado. Olha só, crianças, aí, a fala, né? Como o nordestino fala, tá? É um pouco diferente, né? Por isso que em alguns lugares há um certo preconceito com os nordestinos, principalmente pela sua fala, tá? Então, essa variedade linguística é tão importante para eles que, se a pessoa não tiver um pouco de conhecimento, um mínimo, né, das diferenças de vocabulário, tá? Se não tiver um pingo de conhecimento, pode provocar até alguma ofensa, né? Alguma ofensa, sem perceber, ou criar uma grande confusão, né? Se a pessoa não souber direito o que significa as palavras, né? As palavras do nordestino, do Nordeste, né? Significa o que significa realmente, a pessoa pode até criar uma certa confusão, né? Pode até pensar que é ofensa, alguma coisa. Então, para saber, para poder visitar o Nordeste, tem que ter um pouquinho de cuidado, né? Um pouco de conhecimento do como é a fala lá, como é a conversa, tá? As palavras certas, para a pessoa não se confundir ou se ofender com alguma coisa, tá, crianças? Vamos lá. Então, olha só, vocês estão vendo várias capas de livrinho aí, tá? Mas não é livrinho assim muito que a gente tem no dia a dia, não. Sabe o que que é isso? É o dicionário do Nordeste, tá? Então, para entender direitinho as palavras e o significado do vocabulário nordestino, eles criaram até os dicionários deles lá, tá? Então, tem o dicionário do Nordeste, o mini dicionário de pernambuquês, o dicionário também de cearês, o dicionário de baianês. Então, eles até criaram, né, os dicionários para que as pessoas entendam o vocabulário do nordestino. Acompanhe a leitura aí. Não é novidade a diversidade linguística do nosso país. Para qualquer canto que você vá, certamente vai ouvir palavras desconhecidas, gírias esquisitas e sotaques peculiares. São aspectos que, em algum momento, podem até lhe fazer rir, por parecer engraçado, mas são traços que compõem a identidade cultural, seja do nordestino ou do nortista,
que ele quis falar também aí? Que nós aqui do norte, né? Nós também temos nosso próprio vocabulário aí, nosso próprio, digamos, como se fosse a nossa própria gíria, não é exatamente gíria, mas a nossa cultura no modo de falar, né? Tá? Se vocês forem para o interior do Pará, vocês vão encontrar muito disso. Aqui na cidade nem tanto, mas as pessoas que moram no interior, elas ainda guardam esses traços do vocabulário do caboclo, tá? Então, se vocês tiverem a oportunidade de conversar com alguém do interior, de conversar, né? Vocês vão perceber que a fala de quem mora na cidade é muito diferente de quem mora no interior do Pará, tá? Então, aí o Nordeste e o Norte têm essa comparação, né? Com os vocabulários que são diferentes do resto do país. Aqui, origem da língua nordestina, tá? Então, a origem da língua, o português, é uma língua românica, derivada do latim. No Brasil, o português foi implantado primeiramente no Nordeste, pois foi onde Pedro Álvares de Cabral aportou. O sotaque nordestino se originou dessa influência portuguesa, juntamente com a influência francesa. Depois de alguns anos, o dialeto nordestino, também chamado simplesmente de sotaque nordestino, ouvir, é a variante da língua portuguesa, mais usada nos estados do Nordeste brasileiro, sendo o dialeto com maior número de falantes dessa região, com mais de 53 milhões sofrendo variações, tá, criança? Então, aqui teve influência, né? Principalmente porque eles aportaram na parte do Nordeste, né? Os portugueses, quando chegaram aqui. Aí teve a influência de Portugal, dos portugueses, né? E também sofreu influência dos outros imigrantes, como dos holandeses, dos espanhóis, do alemão, tá? Do italiano, entre outros, tá? Então, não foi somente dos portugueses que sofreu influência, também de outros imigrantes que vieram para o Brasil, tá? Aí teve o quê? O chamado sotaque nordestino, né? Que foi essa mistura aí dos outros países, dos outros imigrantes que vieram para o Brasil, ok? Dialeto nordestino. Aqui vocês vão conhecer, criança, algumas palavrinhas, né? Que fazem parte das características, tá? Do vocabulário nordestino. Conheça termos característicos do Nordeste do país. Então, nós temos aí mangar, que é zombar de alguém, aperreado, que é angustiado, estressado, oxente, é interjeição que demonstra espanto, descontentamento, curiosidade, pitoco, botão, bigu, carona, bizu, dica de vestibular, ixi Maria, interjeição de espanto, contraindo o termo Virgem Maria. Jerimum, que é abóbora, macaxeira, é mandioca, aipim, canjica, curau de milho, laranja cravo, mexerica, tá? Então aí são algumas aí, né? Algumas bem pouquinhas mesmo, porque se eles têm vários dicionários, né, crianças? Então aí é o mínimo do mínimo que eu separei para vocês aí, ok? Agora, criança, vamos falar da literatura de cordel, tá? Então, aqui é uma expressão que eles têm, né, de passar uma história, de passar histórias oralmente escritas em versos impressas em folhetos, tá? Se vocês pesquisarem aí sobre cordéis, vocês vão verificar vários poemas, tá? Que eles escrevem, tá? Se vocês observarem, aqui eu separei uma parte de um poema bem grande, mas eu separei uma parte do poema, que é a literatura,
tá? Literatura cordel, que é muito característico da região Nordeste, ok, crianças? Então, se vocês forem dar uma pesquisada, tá? Vocês vão encontrar vários na internet, tá? Então, essa tradição, criança nordestina, ela é uma tipo de publicação, tá? Que vem da Europa, tá? Foi introduzida no Brasil pelos portugueses desde o início da colonização. Então, aí, olha só, já é o que? Uma tradição lá da Europa, tá? Que quando eles vieram para cá para o Brasil, os portugueses também trouxeram a cultura, tá? Da literatura de cordel, tá? Então, até hoje, os nordestinos utilizam, tá? Utilizam, publicam, tá? Fazem tipo de leituras também, tá? Então é muito interessante esse tipo de literatura do Nordeste, tá? Que veio de origem dos portugueses, ok? Vamos falar agora, criança, do turismo do Nordeste, tá? Olha aí essa fotografia, essa imagem, que coisa mais linda, né, crianças? Então, lá o turismo é excelente, tá? Por ter belas praias, tá? Belos lugares para se passear, para se conhecer, né? Então, quem tiver a oportunidade de conhecer o Nordeste vai aproveitar bastante, tá? Vamos fazer a leitura. Turismo no Nordeste. O imenso litoral da região Nordeste do Brasil é o principal atrativo. Oferece milhares de quilômetros de praias tropicais, areias brancas e água morna, fator que contribuiu no turismo local. As praias no Nordeste são belíssimas, muitas intocadas, que são comparadas apenas às do Caribe e colocam o Nordeste entre as grandes rotas do turismo mundial. Olha só, criança, que paisagem linda, né? Então, o turismo é uma das principais atividades econômicas da região Nordeste, tá? Então, eles investem muito no turismo, tá? A região, ela concentra grandes áreas repletas de belezas naturais, tá? Então, se você observar bastante, se você observar bem aí, né? As praias são belíssimas, né? Então aí chama o quê? Chama o turismo, principalmente o turismo dos estrangeiros, tá? Nós brasileiros deveríamos, né, valorizar, passear mais pelo nosso Brasil, tá? Mas os estrangeiros são frequentes aqui, principalmente no Nordeste. Belezas naturais do Nordeste. Então nós temos aí o Porto de Galinhas, tá? Que é, olha essa praia que linda, Porto de Galinhas, belíssimo ponto turístico pernambucano, lindo, né? Nós temos também Lagoa formada nas imediações dos Lençóis Maranhenses, olha só, belo também, né? Isso daí é uma chama para o turismo, tá? Se preservado, né? Se o governo e a prefeitura investir no turismo, com certeza, né? Vai ter bastante economia, vai ser bem alta a economia do Nordeste. Chapada Diamantina, um dos mais belos pontos turísticos do Nordeste da Bahia. Olha aí que paisagem linda, né, crianças? Então, aí, para quem tiver oportunidade um dia, né, aproveitem, porque é muito bonito. Cultura da região Nordeste do Brasil. A cultura nordestina é bastante diversificada, uma vez que foi influenciada por indígenas, africanos e europeus, ou seja, é resultado da miscigenação desses povos, tá? Os costumes e tradições muitas vezes variam de estado para estado. Então, aqui, crianças, a cultura, né? A cultura a cultura nordestina se deu através do que? Da miscigenação, tá? A cultura do europeu com a cultura do africano, do indígena, né? E aí os costumes, né? Os costumes e as tradições desses povos
tá, vieram para o estado, tá, e fixaram aqui também, tá? Então, a cultura, as manifestações culturais do Nordeste que mais se destacam na região são as festas juninas, né, que a gente vê bastante, poesia popular, artesanato, né, cestarias, tá? A capoeira lá da Bahia, né? O frevo, culinária e a religião afro-brasileira. Então, a cultura nordestina é bem diversificada, é bem variada, devido que a influência do indígena, do africano e do europeu, tá? Ou seja, o resultado do que? Da miscigenação. Manifestações culturais nordestinas. Então, nós temos aí primeiro, folclore. É representado pelo artesanato, danças, culinárias, as festas típicas, os ditados populares, as crendices, as lendas, etc. Danças e festas populares. Maracatu, frevo, caboclinho, baião, forró de pé de serra, coco, chachado, missa do vaqueiro, vaquejada e a paixão de Cristo. Daqui a pouco vocês vão ver algumas imagens, né, sobre essas manifestações culturais, tá, nordestina. Pratos típicos, feijoada, galinha de cabidela, carne de sol com feijão verde, etc. Todas essas culturas, né, a maioria, né, são culturas originadas, né, do indígena, do africano e do europeu. Lendas, olha só, as lendas, tradição popular em que os fatos são alterados pela imaginação do povo, tá? Então vamos lá verificar algumas dessas imagens. Olha só, então finalizando aí, vamos lá verificar as imagens, né, das culturas, das manifestações culturais do Nordeste. Temos aí a festa junina, né, o chachado, tá, as lendas, tá, a galinha aí, tá, e a Paixão de Cristo, né, que é lá em Nova Jerusalém, no Nordeste, que eles fazem encenação da Paixão de Cristo, ok, crianças? Então aí nós vamos encerrar nossa aula, né, encerrar nossa aula e encerrar também sobre a região Nordeste, ok? Então, aí vocês vão ler o livro de vocês, tem 2 atividades, tá? Porque foram 2 assuntos aí. Então, façam direitinho, leiam o livro de vocês, tá? Qualquer dúvida, novamente, entre em contato comigo, ok? Beijinhos para vocês, até a próxima, tá? E boa aula aí. Beijinhos, tchau!